Os 7 pecados capitais, os pecados mais cometidos por toda a humanidade: luxúria, ganância, ira, inveja, orgulho, preguiça, gula, simplesmente as ações propulsoras para originarem todos os outros demais pecados. Mas será que você anda cometendo algum deles? A luxúria, simplesmente o pecado que mais vai levar as pessoas para o inferno na nossa geração. É a maior arma do diabo para tentar as pessoas e perder as almas. Uma das principais armas do diabo para condenar as almas é normalizar e relativizar o pecado, tirar o peso do pecado. Não é errado se te faz feliz. Como isso pode ser ruim, se é prazeroso? Se todo mundo tá fazendo, é porque é bom, não é errado. Aproveite a sua vida, seja feliz, faça o que você quiser. E por aí vai. E pois é, com a luxúria não é diferente. É só olhar o nosso mundo. A luxúria está em todo lugar e por toda parte. Nas séries, nos filmes, nas letras das músicas, nas redes sociais e até nas vestimentas atuais. O pecado praticamente faz parte da cultura do nosso país. Relação só após o casamento virou moralismo, coisa de tiozão, ficou no passado. A fornicação virou diversão e ser promíscuo virou a referência. Relação íntima virou sinônimo de amor e de romance, mas na real virou algo banal, como se fosse o fim útil da vida do ser humano e seu único propósito nessa vida. Não à toa, o Brasil é o segundo país mais promíscuo do mundo. O ser humano já nasce inclinado para o pecado e para os seus desejos enganosos, mas quando todo um sistema e cultura promove e vende essa ideia de se satisfazer e satisfazer os próprios desejos a todo custo, bom, a semente já está plantada. As pessoas vão crescer e serem moldadas, sendo direcionadas ao pecado e consequentemente para o inferno. E se reparar bem, tudo isso foi arquitetado e planejado pelo próprio diabo desde o começo. Então como vencer algo que está por toda parte, está enraizado na própria cultura do país e que é vendido e promovido e apoiado pelas próprias pessoas? Você já se perguntou por que a pornografia é de graça e ainda assim consegue ser um dos mercados e indústrias mais lucrativas do mundo, sendo que nem mesmo existem propagandas promovendo-a? É porque quando algo é de graça, o produto é você. Você paga o preço da luxúria e do prazer com a sua própria alma. Você é feito de escravo e de fantoche por Satanás e nem percebe. Ele que está por trás de tudo. As indústrias te fazem de marionete e te influenciam para onde e para o que eles querem e você nem percebe. Tudo é meticuloso e silencioso. A melhor forma de manter alguém numa prisão é fazer a pessoa achar que é livre e que não está em uma prisão. E eu mencionei tudo isso porque para vencer a luxúria, antes você precisa saber o que realmente você está enfrentando e o tamanho e o peso disso, e que o prazer do pecado é só a ponta do iceberg. E o primeiro passo para conseguir vencer a luxúria, e o mais importante também, é Deus. Sim, Deus. Sem Ele, você não vence a luxúria. Você sozinho, por suas próprias forças, nunca vai vencer a luxúria completamente. Porque você sozinho, você é fraco. E até porque sem Deus, você não tem razão nenhuma para abandonar o pecado e parar de cometê-lo. Qual motivação você teria para parar de pecar, a não ser Deus? Já que o pecado é prazeroso e atrativo. Vejam bem, se o pecado não fosse tão prazeroso, ninguém pecava. Você já viu um casal abrir mão de ter relação antes do casamento por algum motivo que não fosse Deus? Então a única forma de abandonar um prazer completamente, largar tudo que te leva a ele, seja masturbação, pornografia, fornicação, e conseguir resistir às tentações e vencer tudo isso, é unir a Deus e com a ajuda dele. Ele é a única motivação para você parar com isso. Hebreus capítulo 2, versículo 18, porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Mas vale lembrar que mesmo com Deus, as tentações ainda irão vir, elas vão continuar existindo, até porque as tentações não vêm de Deus, mas da nossa própria carne e do diabo. E é aí que entra a segunda etapa para vencer a luxúria: resistir às tentações, porque elas vão vir. O pecado basicamente te aprisiona e te escraviza em troca de migalhas de prazer. Você vira escravo do prazer, dos seus próprios desejos enganosos, do seu próprio corpo, e acima de tudo, ele te cega para Deus, para a voz dele e para as coisas de Deus, para que você se arraste aos poucos para o inferno, sem nem mesmo perceber direito ou poder mudar e reagir. E Deus quer te libertar. Deus não nos fez para sermos escravos, mas para isso, ele precisa da sua colaboração. Você precisa fazer a sua parte, que é basicamente negando a si mesmo e resistindo às tentações. Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Reparem que Deus fala para orar e vigiar, para não cair em tentação, e não para impedir que ela venha. Ou seja, ela vai vir, até porque, como eu mostrei no início do vídeo, tem tentação por toda parte. A luxúria está em todo lugar, mas você precisa vencer e resistir. Isso é uma luta que você vai enfrentar até o último dia da sua vida. E por isso, a chance de acabar caindo pelo menos uma
uma vez é bem grande. Vamos ter tropeços e quedas no decorrer da luta, mas temos que grudar em Deus e nos agarrar ao máximo nele, estarmos sempre próximos dele ao máximo, mesmo após as nossas quedas. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E não podemos desistir de Deus ou desistir de lutar após as nossas quedas, porque é isso que o diabo quer, te fazer parar de lutar e se render. E a melhor forma de longe de vencer as tentações e resistir a elas é, antes de tudo, evitando elas e fugindo das tentações, evitando situações que te coloquem em uma posição de ser tentado, porque antes de tudo, não devemos lutar contra o pecado, mas sim fugir dele, porque se colocar você em um ringue contra o seu pior pecado, você vai perder e você vai cair. Então evite situações que possam te fazer cair na luxúria, seja redes sociais, seja seu celular, seja ficar sós com sua namorada, com seu namorado, seja olhar para o corpo de alguém na rua, enfim, evite situações assim e fuja delas, e corte da sua vida se for preciso, pelo menos até você conseguir se fortalecer e vencer o pecado de vez, entre aspas, porque como eu mencionei, é uma luta diária que vai continuar. Você pode vencer hoje e talvez amanhã não, mas a nossa ideia é vencer todos os dias, e para isso precisamos nos fortalecer em Deus. E é aí que entra a terceira etapa, que é se preparando e se fortalecendo contra as tentações, com oração e jejum. Oração e jejum é o combo perfeito, porque toda vez que você cai em pecado, significa que a sua carne fala mais alto do que o seu espírito. Então a estratégia aqui é fortalecer o nosso espírito em Deus e enfraquecer a nossa carne. E vai ser aí que entra a oração e o jejum. A oração para fortalecer o seu espírito e o jejum para enfraquecer a sua carne. A união perfeita para vencer as tentações. O próprio Jesus venceu as tentações no deserto, jejuando e orando, e contra-atacando com a palavra de Deus. Sem contar que a oração é o canal para te aproximar de Deus. Toda vez que você ora, você se aproxima de Deus e, consequentemente, você se afasta do mal. Quanto mais você se aproxima de Deus e do bem, mais longe você fica do mal e do pecado. Sem contar que há demônios e espíritos maus que só podem ser expulsos por meio de oração e jejum. Marcos 9:29. Jesus já advertiu, essa espécie de demônios só é expelida com oração e jejum. Lembre-se sempre também que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que ele habita em nós, como podemos ver em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? E se tudo isso que eu te falei não funcionar, bom, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não restam mais sacrifícios pelos nossos pecados. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. A ganância, o amor e a cobiça pelo dinheiro é simplesmente a base para quase todos os males e pecados do mundo. Um pecado que cria outros pecados, e justamente por isso é um pecado capital. O próprio Judas roubou e traiu Jesus por pura ganância. O amor e a ambição pelo dinheiro cegam o indivíduo, o levando a não só viver pelo dinheiro, mas a estar disposto a fazer qualquer coisa por ele, nem que isso cause a ruína de outra pessoa, nem que para isso tenha que passar por cima de alguém ou tirar algo de alguém. Roubos, mortes, corrupção, injustiças são só alguns dos frutos da ganância. Fruto esse que hoje em dia virou o propósito da vida de muita gente, como se o dinheiro fosse o sentido da vida. Você só vai ser feliz quando for rico, tiver mais dinheiro, quando ter aquela casa, quando ter aquele carro, quando conseguir aquele cargo no trabalho. E se você não conseguir, você fracassou. Você não é abençoado, você não é feliz e a sua vida não é boa. Pelo menos é isso que tentam te vender hoje em dia, como se o dinheiro fosse o centro de tudo e a verdadeira felicidade e propósito de vida. Mas enquanto isso, Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 19, 20, 21 e 24. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros dos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E em Mateus, capítulo 19, versículo 23 ao 24, com o jovem rico. Então Jesus disse aos seus discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente o rico entrará no reino dos céus. Eu lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E calma, não é pecado e nem errado você ter dinheiro. Não é pecado você ser rico e ser próspero. Até porque eu sei que você provavelmente tem o seu
sonhos e metas, como casar e construir uma família, ter o carro dos seus sonhos, uma casa legal, ajudar os seus pais e ter condição de bancar e manter os seus sonhos. E isso custa dinheiro e todo mundo precisa dele, alguns mais, outros menos, mas vivemos em um mundo em que necessitamos do dinheiro para fazer quase tudo e poder ter as coisas, até as básicas, como água e comida. Então se não é pecado ser rico e ser próspero, porque é quase impossível um rico ir para o céu. Simples, a ganância é amar o dinheiro, é viver para ele, sendo apegado às riquezas materiais. E para ser rico é uma parada muito difícil, que poucos conseguem. E é quase que regra viver apenas em prol do dinheiro para conseguir alcançar a riqueza e a prosperidade. A pessoa que é rica tende a viver e dedicar a vida dela apenas ao dinheiro e à busca dele. E é nessa que muitos se afastam de Deus e se desviam, porque o tempo que seria dedicado para Deus passa a ser dedicado apenas ao dinheiro, e a pessoa acaba se apegando nas coisas materiais e consequentemente se apegando a este mundo, o que é um baita problema, porque tudo isso aqui é temporário, tudo isso aqui vai passar e acabar algum dia. Então no momento em que você dedica a sua vida inteira em algo que passa, algo temporário, a partir do momento em que isso acabar, o que você fez em vida não valeu de nada praticamente, porque você focou nas coisas temporárias ao invés das eternas. E o próprio jovem rico da Bíblia é o exemplo perfeito disso, quando Jesus fala: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. O jovem rico simplesmente ficou triste e foi embora. Ele já obedecia os mandamentos. O cara tinha tudo para seguir Jesus e poder ir para o céu, mas o apego e o amor ao dinheiro falaram muito mais alto e o impediram. Ele trocou a vida eterna por uma temporária, só pelo dinheiro e a riqueza. Ele amou mais o dinheiro do que a Deus. Isso custou o céu para ele. Isso é o que acontece com a pessoa gananciosa. O dinheiro faz a pessoa gananciosa de escrava. Você se torna escravo quando vive em prol do dinheiro e dos bens materiais. Escravo ao ponto de não abrir mão dele por nada, nem mesmo por Deus e pelos céus. Igual com o jovem rico, literalmente o próprio Jesus, em pessoa, falando com ele, explicando e ensinando tudo bonitinho. Mas o cara era escravo do dinheiro. Ele não conseguia viver sem o dinheiro e nem abrir mão dele por nada, nem mesmo por Deus e pela vida eterna. E isso que o pecado faz com as pessoas, escraviza. Igual eu mencionei que o prazer é a escravidão de quem pratica luxúria. O dinheiro é a escravidão do ganancioso. Justamente por isso, Deus falou que é mais fácil um camelo passar por o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E em contraparte, temos São Francisco de Assis, que era rico, mas diferente do jovem rico, ele sim vendeu tudo o que tinha e deu aos pobres, e foi seguir Jesus, vivendo uma vida de pobreza, não se importando com o próprio conforto ou bem-estar, mas sim pensando inteiramente em Deus e no próximo. Ele nem ligou para o dinheiro, e é aí que tá a chave. É assim que vence a ganância, não dando a mínima para o dinheiro. E é nessa hora que muita gente fica confusa. Nossa, cara, mas eu tenho muita conta para pagar, eu estou sem dinheiro, eu estou passando por dificuldade financeira, eu estou desempregado, minha empresa tá quebrando, e você fala para eu não dar a mínima para o dinheiro? Sim, é exatamente isso. Não me entendo a mal. É sim bom você trabalhar, querer ganhar mais, querer realizar os seus sonhos, mas o problema tá na importância que você coloca o dinheiro. Porque quando você começa a querer demais, buscar demais, se importar demais, você passa a colocar o dinheiro em um pedestal, dando uma importância que ele não merece e dando um poder que ele não tem. E o dinheiro passa a se tornar o Deus da sua vida, o que é um baita problema. Porque ninguém, nem nada, pode ocupar o lugar de Deus na sua vida, nem as pessoas. Porque no momento em que isso acontece, você começa a se esquecer de Deus. E a partir do momento em que Deus não é o foco, não é o centro, é a razão principal de tudo, tudo desmorona. O dinheiro é apenas um instrumento, uma ferramenta para conseguirmos as coisas. O dinheiro não pode ser o norte da sua vida. A bússola da sua vida não pode estar apontando para o dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Imagine todas as pessoas seguidoras de Cristo do mundo, todos os cristãos do mundo, que seguem verdadeiramente Deus e a palavra e realmente as aplica na vida. Imagine se Deus desse 1 milhão para cada um, do dia pra noite. Todo mundo ficou rico. E eu te pergunto, quantos desses não iriam se desviar? Quantos não iriam se perder e se afastar de Deus? Perder a salvação, cair em tentação? Quantos perderiam tudo? Quantos se esqueceriam de Deus e deixariam de ser fiéis? Eu acredito que muitos. Deus não quer perder você e nem ninguém. Deus não quer que ninguém perca a salvação e a vida eterna. Deus se preocupa e prioriza primeiro as coisas maiores para depois trabalhar nas menores. E a vida eterna junto com Deus é a maior de todas. Pense nisso. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Provérbios capítulo 15, versículo 16. Houverão sim pessoas prósperas na Bíblia. Jó, Davi, Salomão, Esther, mas todos com o coração quebrantado e voltado para o Senhor. O dinheiro compra muitas coisas, mas não compra as mais valiosas. Tem coisas que têm preço e tem coisas que têm valor.
o dinheiro só compra o que tem preço. Não compra família, seja uma família feliz ou uma família unida. Pessoas que te amam de verdade. Não compram amor verdadeiro. Não compra fidelidade, amizade verdadeira. Não compra paz, não compra saúde mental. E o mais importante de todos, não consegue comprar Deus e nem a presença dele nas nossas vidas, que é o mais valioso. Riqueza nenhuma se compara com essas. Casa, mansão, uma casa sem pessoas, sem família, sem amor, não é um lar. Não passa de um monte de tijolos juntos com um telhado. Casa é diferente de lar. Casa tem preço. Lar tem valor. Lar tem família, barulho, bagunça, criança correndo pela casa, amor, Deus, tudo de valioso. Tudo que o dinheiro não compra. Priorize as coisas valiosas da vida e não as precificadas. Foque no que realmente tem valor e assim você venceu a ganância. Amém. A ira. Já reparou que normalmente quando você está irado e furioso, você normalmente faz coisas ou fala coisas que normalmente você não faria ou não falaria caso não estivesse irado, mas a ira cega o indivíduo, o levando a fazer coisas que muitas das vezes ele não faria caso não estivesse irado, e depois só resta o pecado, a dor, a tristeza, o arrependimento e o sofrimento, seja pelas coisas faladas, os atos cometidos, as pessoas magoadas e machucadas. Um pecado que leva a demais outros pecados, novamente, o que cumpre o requisito para ser um pecado capital. Tiago capítulo 1 versículo 20, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira abre uma margem gigantesca para você cair no pecado. A ira humana é pecaminosa e impulsiva. Você faz as coisas no calor do momento, quando está irado, e nada feito ou falado no calor do momento é bom. Não controlar a sua ira e os seus impulsos abre brechas para o diabo atacar, invadir a sua vida e te fazer não só cair no pecado, mas cometer erros muito grandes. Erros esses podem te custar muito caro. Salmos capítulo 4, versículo 4. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Reparem nesse quando vocês ficarem irados. O salmista vai falar quando você ficar irado. Não é se porventura você ficar irado, não. Ou seja, a ira vai vir. De hoje até o último dia da sua vida, é impossível não ter pelo menos um momento que vai te deixar irado. Então a chave para vencer a ira é dominando ela, é controlando-a. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios capítulo 16, versículo 32. Então, para vencermos a ira, precisamos ter autocontrole, mas para conseguirmos ter esse autocontrole e dominar a nossa raiva e o nosso espírito, precisamos antes de tudo do Espírito Santo, do Espírito de Deus e a presença dele nas nossas vidas. Esse é o mais importante. E também precisamos de mansidão e de paciência. Mas antes, você precisa entender um princípio. Repara que a razão da ira nunca está na ira em si, e sim no que vem antes dela. A ira é a consequência de algo antecessor, ou seja, a ira é o posterior de algo. E esse algo pode ser diversas coisas diferentes que podem causar esta ira, seja ciúmes, inveja, frustração, decepção, traição ou várias outras coisas. Então não é só o vencer a ira, não é. Não é só o dominar e controlar a ira, não. Você tem que vencer o que causou a sua ira. Antes de querer vencer a ira, vence o que vem antes dela. Então sempre que você se irar, você aborrecer, se pergunte: por que eu fiquei assim? O que me deixou irado? Quando eu comecei a perder a paciência? Essa simples pergunta é o pontapé inicial para você vencer a ira, porque você começa a se preparar e saber lidar melhor com as situações da sua vida e com as pessoas e tudo o que possa te causar a ira. Porque como você quer vencer algo se você nem sabe o que causou esse algo ou de onde esse algo veio? E é aí que entra os 3 princípios que eu mencionei. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E por isso eu falei que o Espírito Santo é o principal, porque a paciência e a mansidão que precisamos para vencer a ira provém dele. Ou seja, sem Deus e seu Espírito Santo não dá para vencer a ira. Precisamos da ajuda de Deus e do Espírito Santo dele para conseguirmos vencer a ira. Mateus capítulo 11, versículo 29. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Precisamos espelhar e refletir Cristo nas nossas vidas, sermos semelhantes a Ele, e o Espírito Santo é quem nos ajuda. Ele que nos convence dos nossos pecados e nos ajuda no arrependimento e conversão. Provê os meios de que precisamos para sermos semelhantes a Cristo nas nossas atitudes, como com os frutos do Espírito Santo, que eu havia mencionado no livro de Gálatas. Precisamos ter a consciência de que não podemos ter o controle de como as pessoas nos tratam ou vão nos tratar, ou ter o controle sobre as situações
situações das nossas vidas, sobre as coisas que vão nos acontecer, sobre o mal que vão nos fazer e etc. Mas podemos controlar a forma como vamos reagir e lidar com tudo isso. Mateus capítulo 10, versículo 16. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. E se você tem dúvida do que é ser paciente e do que é ser manso e de como ser paciente e como ser manso, bom, o princípio da paciência é você saber suportar algo, suportar a espera, suportar as pessoas, suportar as dores, os problemas, as situações. E a pessoa paciente sabe lidar com as coisas porque ela suporta as coisas, mesmo que a incomode, mesmo que a machuque, mesmo que a estresse, ela suporta. Jesus suportou a cruz, Jesus suportou as perseguições, Jesus suportou as aflições, Jesus suportou as traições, Jesus suportou os 40 dias no deserto. Deus é o melhor exemplo de paciência que temos e o melhor exemplo de mansidão também. A base da mansidão é o amor. Temos que amar para sermos mansos e também temos que ser humildes. Ser manso é ter um espírito sereno, equilibrado, calmo, que não se abala facilmente, que não se irrita com facilidade, livre de violências, seja física ou verbal, e que é doce, paciente e que tem a capacidade de perdoar. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Inveja. E se eu te falasse que a inveja vai muito mais além do que querer e cobiçar as coisas do seu próximo? Não, é um pouco mais complicado. Inveja é bem mais do que isso. Inveja também é você se incomodar com a felicidade do seu próximo e com o sucesso dele. O sucesso do seu próximo te irrita, te entristece e te incomoda, enquanto a ruína dele te alegra. Você fica feliz com a derrota dele, com o sufoco e a tristeza da pessoa invejada, o que fere os princípios e leis básicas de Deus, como ame o seu próximo como a si mesmo e amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. A inveja vai contra os mandamentos mais importantes de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. E a inveja ainda produz a ira, um pecado que cria outro pecado, o que novamente atende o requisito para ser um pecado capital. A inveja produz a ira, e a ira produz diversos outros pecados abomináveis. Caim matou Abel, seu próprio irmão, por pura inveja. Saul perseguiu Davi incansavelmente, matou sacerdotes e tudo por inveja. A inveja acaba se tornando combustível para alimentar o ódio, ira, entre diversos outros demais pecados. Enquanto João fala o seguinte, em 1 João, capítulo 4, versículo 20 ao 21. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. A inveja também é não se compadecer do sofrimento do seu próximo e não ter empatia por ele. A felicidade do nosso próximo também deve ser a razão da nossa felicidade. E a tristeza do nosso próximo também deve ser a razão da nossa tristeza, mesmo caso não gostemos da pessoa ou não a conhecemos. Romanos capítulo 12, versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levem os fardos uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. A ira e a inveja são quase marido e mulher. Você pode sentir ira sem sentir inveja, mas você nunca vai sentir inveja sem sentir ira. Pode não parecer, mas a inveja é tão destrutiva a ponto de Salomão, no auge da sua sabedoria, falar: a inveja apodrece os ossos, em Provérbios capítulo 14, versículo 30, o que é uma afirmação muito ousada, porque um osso é algo muito resistente e que não quebra facilmente quando saudável, a ponto da gente morrer e o nosso corpo inteiro se decompor e não sobrar nada, mas ainda assim os ossos continuarem lá, firme e forte. Então, para chegar ao ponto de algo apodrecer os ossos, é porque esse algo tem que ser muito destrutivo, nocivo e corrosivo. E é isso que a inveja faz com a alma do invejoso. Ela corrói e destrói lentamente, até não restar mais nada além de trevas. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, e tremendas trevas são. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. E a causa da inveja pode se dar por vários motivos, até por coisas triviais, seja porque fulano conseguiu realizar algo em um sonho, e também é o seu sonho, mas você não conseguiu. Seja porque a pessoa tem algo que você quer ou sonha em ter, mas não tem e nem consegue ter. Seja porque a outra pessoa está feliz e você está triste e está mal, então você fica com raiva e não quer que o outro seja feliz também. Quer que ele também esteja mal, assim como você. Seja por causa de um cargo, por exemplo, que você
você, na sua concepção, acha que a outra pessoa não mereceria ter, e que você também é merecedor, mas não tem, e que você é injustiçado, e que os outros não merecem. Enfim, tudo isso que eu mencionei é fruto de inveja, o que desperta uma amargura na pessoa que é invejosa, e consequentemente, a ira, o que cega a pessoa, só sobrando sentimento, instinto e impulso, levando-a a tomar atitudes questionáveis e a fazer tudo o que Deus desaprova, como falsidade, traição, desejar o mal da outra pessoa, amaldiçoá-la, tramar contra outra pessoa, mentiras, fofocas, calúnias, difamação e contendas. E tudo isso que eu mencionei é uma armadilha do diabo, porque a inveja abre uma brecha gigantesca para ele entrar na sua vida e te persuadir. Sempre que o diabo querer que você ataque uma pessoa, ou querer que alguém ataque você e a sua vida, ele sempre vai começar pela inveja, porque tendo a inveja no coração da pessoa, todo o resto já vai vir naturalmente. A ira, a aversão, a antipatia, tudo que ele precisa para colocar uma pessoa contra outra e plantar a discórdia. Todos os pecados abrem brecha para o diabo entrar na sua vida, mas a inveja é a mais fácil, porque você pode sentir inveja até sem perceber que sentiu inveja. Você pode abrir o seu Instagram e ver alguém viajando, conquistando algo, tendo um relacionamento feliz e sentir inveja. Você pode sair para andar na rua e ver o carro dos seus sonhos com outra pessoa e sentir inveja. Você pode ir à academia e ver alguém evoluindo mais rápido do que você e sentir inveja. É muito fácil sentir inveja hoje em dia e é muito destrutivo. O diabo sempre vai tentar plantar inveja no seu coração, porque isso tira o seu foco de Deus, e ele conseguindo isso, ele já tem tudo. Ele vai fazer você se sentir indigno, sentir que você não é abençoado, que Deus abençoou todo mundo, menos você, que a sua vida é ruim, fazer você se sentir um lixo, que você não é nada e que você também não tem nada. E isso tudo vai te levar a caminhos muito tortuosos e vai atrapalhar a obra que Deus está realizando em você e na sua vida, porque isso vai tirar o seu foco e te desviar, e cabe a você permitir ou não permitir que o diabo faça você cair na tentação da inveja. O que a gente já tem o nosso pontapé inicial para poder vencer a inveja, focar mais na sua vida e menos na do outro. Entenda que Deus trabalha na vida de cada um de uma forma diferente e de um ritmo diferente, até porque absolutamente ninguém é igual. Deus fez cada pessoa de uma forma única. Você não é menos amado ou menos abençoado por não ter algo que outra pessoa tem. Lembre-se de que a maior bênção das nossas vidas é a presença de Deus e o Espírito Santo dele. O tudo sem Deus não é nada, e o nada com Deus é tudo. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Não inveje uma pessoa má por ter muitas riquezas e bênçãos. Se ela não tiver Deus na vida dela, pouco importa as bênçãos que ela tem. De que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo da sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele o seu esplendor. Então o começo para vencer a inveja é esse: você parar de se concentrar nas outras pessoas e na vida delas, no progresso delas, no avanço delas, e se concentrar e focar apenas na sua vida e na sua jornada. Eu não digo isso de uma forma egoísta, de pensar apenas em você e em mais ninguém. Não, não é isso. Mas eu digo de uma forma em que você não se importa. Você não se importa se o vizinho tá ficando rico, você não se importa se o fulano conseguiu realizar o sonho, e também é o seu sonho. Você não se importa se pessoa X ou Y tá viajando para não sei onde. Você não esquenta a cabeça com nada disso, porque você tá na sua jornada, está concentrado na sua caminhada. Você vive a sua vida e não a do outro, e a sua jornada é diferente da dele. Você pode sim ficar feliz por eles, abençoá-los, desejar o bem, parabenizá-los. O cara tá andando de carrão, pô, o cara tá andando com um carrão top, show de bola, parabéns pra ele, que Deus abençoe ele e o carro dele, mas com a consciência de que você não é menos abençoado ou menos amado por Deus por causa disso, e não deixar a felicidade e a bênção do outro afetar você e afetar a sua vida. Por isso eu falei do não se importe, foque na sua jornada, mas como eu mencionei, antipatia também é inveja. Você ficar feliz com a tristeza e com o sofrimento do outro, e ficar triste ou com raiva na hora que a outra pessoa se dá bem ou está feliz, também é inveja. Então como vencer a antipatia e conseguir ficar feliz com a alegria do outro e também ficar triste com o sofrimento do outro, mesmo que a pessoa te odeie ou que você não goste dela? Bom, o amor é a resposta. A maior chave para vencer a inveja como um todo é amando, mas não é o amor do mundo, mas o amor de Deus, o amor sacrificial, o amor de dar a vida pelos amigos, amando o próximo, assim como Deus o ama. Quanto mais você ama, da maneira que Deus ama e que Ele quer que você ame, menos invejoso você é. João capítulo 13, versículo 34, um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Sabe por que Jesus fala, ame o seu próximo como a si mesmo? Em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Ele poderia simplesmente ter falado, ame o seu próximo, mas ele fala, ame como a si mesmo, porque nós desejamos apenas o melhor para nós e para a nossa vida. Só desejamos o bem para nós mesmos. Só queremos as melhores coisas, não queremos ficar doentes, queremos ser felizes, sermos amados, termos paz, prosperidade. Então no momento em que você ama o seu próximo como a si mesmo, tudo o que você quer de bom para você, você também quer para o outro e deseja para ele. O que eu quero para mim, eu também quero e desejo para você. O que eu não quero para mim, para a minha vida, eu também não desejo para a sua. Se eu quero paz, se eu quero amor, se eu quero prosperidade, se eu quero mais a presença de
Deus e o Espírito Santo, eu também quero isso pra você e eu também quero que você tenha isso. A partir do momento em que você começa a pensar assim e praticar isso na sua vida e entregar isso para as pessoas, proporcionar isso ao seu próximo, você não só conseguiu vencer a inveja, mas você colocou em prática o segundo maior e mais importante mandamento de Deus: amar o seu próximo como a si mesmo. E posteriormente passou a praticar o primeiro também: amar a Deus sobre todas as coisas, pois está escrito: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Das 7 coisas das quais Deus mais odeia e repudia, a soberba, os olhos orgulhosos, é a primeira a ser mencionada. Provérbios capítulo 16, versículo 5. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida, serão punidos. De todas as coisas, o orgulho é a que mais pode te afastar de Deus, porque você ser orgulhoso é igual Deus estender a mão pra você e você dar um tapa na mão de Deus e falar: eu não preciso de você. Mas a real é que você precisa sim, você só não quer. Deus bate a porta, envia o Espírito Santo sobre você para poder te convencer dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, da sua imperfeição, mostrar onde tem que mudar e onde dá pra fazer melhor, e tenta te ajudar a chegar no arrependimento, para você poder mudar e alcançar o perdão de Deus e a graça divina, ter uma melhora, se santificar, caminhar rumo ao céu, junto à presença de Deus. Mas a pessoa soberba, ela simplesmente rejeita tudo isso. Pode até não ser com a boca, mas pode ser com atitudes. Como uma pessoa vai conseguir alcançar o perdão de Deus se ela não se arrepende? Deus quer perdoar, mas para isso a pessoa precisa se arrepender. Mas como que uma pessoa que na visão dela sempre está certa, que nunca erra e é perfeita, que se comporta e vive como se não precisasse de Deus, como uma pessoa dessa sequer vai conseguir reconhecer os seus próprios erros, reconhecer a sua dependência de Deus, e aí sim poder se arrepender pelos pecados, pedir perdão para Deus e alcançar a misericórdia divina? Não tem como. Assim acontece com a pessoa orgulhosa. Deus quer perdoar ela, Deus quer salvar, Deus quer ensinar, Deus quer redimir essa pessoa, mas o orgulhoso não tem a humildade para ceder e se arrepender. Essa pessoa não recebe o perdão não por culpa de Deus, até porque Ele mesmo oferece o perdão, envia o Espírito Santo e se sacrificou na cruz por nós, mas por culpa da própria pessoa, porque ela mesma não tem a humildade para aceitar o erro e as suas imperfeições, para poder se arrepender, pedir perdão para Deus. Deus tenta de tudo para salvar essa pessoa, mas ela mesma rejeita o arrependimento. E por isso eu falei que ser orgulhoso é igual Deus estender a mão para você, você dar um tapa na mão de Deus. Deus bate a porta, mas o soberbo vai lá e em vez de abrir, lhe tranca a porta. Assim aconteceu com os fariseus do Antigo Testamento. Eram orgulhosos, não queriam aceitar que estavam errados, e não estavam ensinando e pregando a lei da maneira correta, não queriam aceitar, estavam sendo hipócritas e vaidosos. Deus enviou João Batista, eles rejeitaram. Deus enviou Jesus, filho de Deus, rejeitaram. Jesus enviou os apóstolos, rejeitaram. Percebe que a pessoa orgulhosa, ela vai rejeitar qualquer coisa que vir na frente dela, se essa coisa não convém a ela. Jesus pregou arrependimento a eles. Eles se arrependeram? Não. Preferiram falar que Jesus era blasfemador do que aceitar que estavam errados e se arrependerem e mudarem. Jesus operou milagres em frente aos fariseus, expulsou demônios diante deles, e eles aceitaram que estavam errados? Não. Preferiram falar que Jesus realizava milagres por meio de demônios, em vez de aceitar que ele era o Messias, e acabaram cometendo a blasfêmia contra o Espírito Santo, um pecado que não tem perdão, um pecado imperdoável. Tudo isso por puro orgulho. Não tiveram humildade, não queriam ceder. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, porque a pessoa não se arrepende. O único pecado que não tem perdão é justamente o pecado da pessoa não se arrepender pelos pecados. É justamente falta de arrependimento da pessoa. E por isso, eu falei que sem arrependimento não tem perdão. Não tem como Deus te perdoar se você não se arrepende pelos seus erros e pecados. Então percebe que de todos os pecados, a soberba é o pecado que mais te aproxima da blasfêmia contra o Espírito Santo. E por isso, Deus não poupa os soberbos do castigo e da repreensão. Até o castigo de Deus é amor. Deus não cessa de punir os soberbos para que eles possam mudar suas atitudes e os seus caminhos antes que seja tarde demais, antes que eles cometam um pecado imperdoável. Até o castigo de Deus é amor e misericórdia. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus quer salvar todos. E se para isso for necessário Ele te castigar para que você mude os seus caminhos e pare de se desviar de Deus, pode ter certeza, Ele não vai hesitar. Deus prefere te castigar para que você possa ir para o céu do que te poupar para que você continue andando para o inferno. Satanás foi expulso do céu por orgulho. Lucas capítulo 10, versículo 18. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Deus é o Pai da humildade. Deus ama os humildes de coração. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5,
versículo 3. Jesus, mesmo podendo ter tudo, ele veio ao mundo como pobre, filho de carpinteiro, nasceu numa manjedoura, em um berço de palha, em uma cidade simples e pequena na época. Nunca teve riquezas em sua vida, pois a maior era a presença de Deus com ele. Não tinha uma vida de luxo, vivia como nômade, ele nasceu para se sacrificar por nós. Marcos capítulo 10, versículo 45. Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E se Deus é o pai da humildade, o diabo é o pai da soberba. O demônio odeia todos os seres humanos, sem exceção, mas ele tem um ódio muito maior pelas pessoas humildes. O diabo odeia ver alguém humilde. Ele odeia ver alguém que mesmo tendo tão pouco, mesmo com tão pouco, ainda ama e louva a Deus. Porque ele tendo tudo, ele era o anjo mais bonito do céu, ele era o anjo mais próximo de Deus, ele tinha um cargo e a posição mais alta. Ele tendo tudo, ele não teve humildade. Então ele odeia quando vê alguém que não tem nada ter humildade e amor a Deus, ter tudo que ele deveria ter tido, mas não teve. Quer vencer a soberba? Seja humilde, seja dependente de Deus em tudo na sua vida. Senhor, é da sua vontade? Senhor, o que eu faço? Senhor, pode me ajudar por favor? Senhor, por favor, me perdoa, me desculpa. Senhor, me acompanha por favor. Senhor, obrigado por tudo. Isso é ser pobre em espírito. E é isso que Deus quer de você. Deus é o pai da humildade. Então quanto mais humilde você for, mais você se assemelha e se parece com Cristo. Nunca se considere superior ou melhor do que alguém, em hipótese alguma. Não seja a pessoa que olha para os outros de queixo empinado e de cima para baixo. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Tenha a consciência e a humildade de que você não é melhor do que ninguém e que todos nós fomos criados por Deus e que Ele se sacrificou tanto por você quanto pelo outro e que Deus ama tanto você como também ama o outro, que Ele deu a vida por ambos e que nós não somos nada diante de Deus, somos só formigas no universo, meros mortais, com poucos dias nesse mundo. Gênesis capítulo 3, versículo 19. O suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. A soberba procede à ruína e a altivez do espírito procede à queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir despojos com os soberbos. Provérbios capítulo 16, versículos 18 a 19. E você pode estar sendo orgulhoso, até mesmo sem perceber. A falta de perdão é uma forma de orgulho também. Quando você nega perdão a uma pessoa e não quer perdoá-la, não quer ceder, não tem a humildade e a misericórdia para perdoar os outros. Quer receber o perdão de Deus, mas quando é com você não quer perdoar. Mateus capítulo 6, versículo 14 ao 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial os perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai os não perdoará as vossas ofensas. Não querer ceder também é uma forma de orgulho. Não pedir desculpas às pessoas, não pedir perdão, não querer reparar os erros cometidos ou as ofensas proferidas, não querer admitir que você está errado, também é orgulho. E o orgulho espiritual também, de se achar mais santo do que todo mundo, de achar que todo mundo é desviado e que ninguém se dedica a Deus igual você se dedica, que você faz muito pra Deus e as outras pessoas não. E por aí vai, também é orgulho, e um dos piores inclusive. E Deus repudia todo tipo de orgulho. Não deixe o orgulho ter espaço no seu coração. Sempre preencha o seu coração com a humildade. Não deixe o seu coração vazio, porque se o diabo ver o seu coração vazio, ele vai lá e vai preencher com tudo que não presta, com a soberba, com a altivez, com a superioridade, com a arrogância. Mateus capítulo 12, versículo 43 a 45. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Não deixe sua casa desocupada, não deixe o seu coração vazio. Preencha sua casa, o templo do Espírito Santo. Preencheia com humildade, preencheia com amor, com paciência, com mansidão, com a palavra. Preencheia com Deus. Amém. Imagine o seguinte cenário: de repente, você morre, inesperadamente, de uma hora para outra. Você pensava que teria mais tempo, você tinha planos para o dia seguinte, mas você morreu, não importa mais. Agora só importa o que você fez em vida. E está Deus do outro lado, te aguardando para poder julgar tudo o que você fez em vida, seja as coisas boas ou más, e entregar a sua devida recompensa ou punição. E ele te faz a seguinte pergunta: o que você fez para mim em vida? Quais obras você fez para mim? Quais os frutos que você me deu? O que você responderia? Nada. Você não fez nada, porque estava ocupado demais para Deus
Deus, pensando na própria vida e no seu próprio bem-estar, sendo preguiçoso, jogando videogame, querendo relaxar, querendo lançar o shape, assistindo um filminho, comendo besteira, de rolê, preocupado com a faculdade, preocupado com o carro. Mas pouco importa agora, você está morto. De que adiantou procrastinar? Passar horas rolando a tela do celular, ficar jogando videogame até tarde, fazendo aquela mega farm, upando seu personagem, enquanto você não upava você mesmo na vida real e nas coisas de Deus. Pois não vale mais de nada, agora é tarde demais. Seu diploma não vale mais de nada, seu carro não vale mais de nada, seu shape não vale mais de nada, até porque Deus não considera nada disso. Talvez essas coisas importassem enquanto você ainda estava vivo, mas agora que acabou, pouco importa, foi em vão. Você curtiu a sua vida, juntou tesouros terrestres, mas na hora de chegar lá no tribunal divino, diante de Deus, você não tem nenhum tesouro no céu, nenhuma obra, nenhuma caridade. Deus te enviou para o mundo para fazer a diferença e gerar frutos, mas você só quis fazer a diferença apenas para si mesmo e para a sua própria vida. Foi preguiçoso. Pense em quantas pessoas morreram sem a salvação, porque você, ao invés de estar pregando, espalhando a palavra, refletindo Jesus com suas atitudes, estava distraído, estava com preguiça, estava sem vontade, estava querendo relaxar, curtir, jogar. Imagina quantas pessoas Deus poderia ter salvado através de você, mas Ele não o fez, porque você não se permitiu ser instrumento de Deus para converter as pessoas. Tem pessoas que só você vai conseguir alcançar. Não adianta. Tem pessoas que só vão conseguir se converter através de você. Vai ter gente que eu, por exemplo, não vou conseguir alcançar e você vai. Tem pessoas que só você vai conseguir converter. Então percebe que quando você é preguiçoso, quando você sabe que tem que fazer algo e mesmo assim não o faz, quando você é procrastinador, você acaba negligenciando algo extremamente importante que Deus te confiou. Imagine alguém morrer sem a salvação e ir para o inferno porque você foi preguiçoso, foi negligente com o propósito de Deus para sua vida. Você é responsável pelo seu propósito. Vai querer adiar ele até quando? Vai querer relaxar até quando? E tudo isso por um conforto temporário e por comodismo, o que não vai beneficiar absolutamente ninguém, nem mesmo você, e ainda vai prejudicar outras pessoas. A preguiça é um pecado muito negligenciado. É o tipo de pecado que a galera finge que nem pecado é. É pouco falado, é apoiado, as pessoas passam pano e a maioria nem dá muita importância pra ele. Frases como: apenas a fé salva. A salvação não vem pelas obras. Eu não preciso fazer renúncias. Eu não preciso parar de fazer o que eu faço. Eu já estou salvo. Eu não preciso fazer mais nada. Enquanto Tiago fala o seguinte, em Tiago capítulo 2, versículo 14 e 17 ao 24. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Assim também, a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Percebe que a salvação não vem propriamente das obras, mas da fé em Deus, mas que a fé sem obras não é fé de verdade. De que adianta você ter uma fé da qual você não pratica? De nada vale. Se eu realmente tenho fé, consequentemente, eu tenho obras. A fé vem acompanhada pelas obras, porque se eu creio verdadeiramente em Deus, eu quero fazer algo por Ele, eu quero servir Ele, eu quero fazer a vontade dEle, eu quero ser semelhante a Ele, eu quero ser caridoso, misericordioso, me santificar e praticar tudo o que Ele ensina e me pede. Quero poder dar frutos a Ele, ver como que a fé verdadeira vem acompanhada com atitudes, mas a pessoa preguiçosa, ela não tem atitude. João capítulo 15, versículo 2 e 5. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vê como que você não só deve ter obras para Deus, mas que você não pode tardar e adiar essas obras. Você não pode ser preguiçoso a ponto de deixar a sua vida e ir embora sem ter feito o que Deus te confiou para fazer, sem ter concluído a missão que Ele tem para você. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. Percebe a profundidade disso? Jamais seja preguiçoso. A preguiça te faz negligenciar as coisas de Deus e da vida. Faz você negligenciar o que você tem que fazer e sabe que tem que fazer, mas mesmo assim não faz. Faz você ser uma pessoa morna em tudo, principalmente na fé. Deus tem um propósito para todo mundo, sem exceção. Deus criou todo mundo por uma razão e por um propósito. Você tem valor sim. Deus se sacrificou na cruz por você, preço bem alto inclusive. Você não é inútil, ninguém é inútil, mas o problema da pessoa preguiçosa é que ela mesmo não sendo inútil, ela se comporta e age como se fosse. Ela não é inútil, mas ela se faz de inútil por culpa da preguiça. Se comporta como se tivesse todo o tempo do mundo, como se o tempo não tivesse acabando, age como se não tivesse um propósito maior nessa vida,
vida e que não precisa fazer nada importante. E tudo isso apenas por um breve conforto temporário. Isso é o que a preguiça faz com o preguiçoso. Lucas capítulo 12, versículo 47 ao 48. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Vale mencionar também que descansar é diferente de ser preguiçoso. Não confunda as duas coisas. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, mas Deus só descansou no 7º dia porque ele trabalhou nos outros 6. O preguiçoso, ele quer descansar primeiro para só aí depois ir trabalhar, se é que realmente vai trabalhar. Procrastinação, em outras palavras. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. O descanso é fundamental nas nossas vidas. O nosso 100% é a nossa versão descansada, com energia, disposição, e o diabo sempre vai te tentar com a ocupação, a falsa produtividade. Você tem que ser mais produtivo, você não pode parar, você não pode descansar, porque isso é coisa de preguiçoso. Isso tudo é pra te fazer ser uma pessoa com uma vida de ativismo, uma vida cheia de coisas e que não para nunca. Aí você faz 1 milhão de coisas no dia, acaba ficando sem tempo pra Deus, você passa a parar de colocar Deus na sua rotina, colocá-lo como prioridade de tudo. Deixa ele em último lugar na sua lista de prioridades. E acaba ficando sem tempo pra sua família, sem tempo pra você mesmo, sem tempo pra descansar, sem tempo pra viver de verdade e aproveitar a vida. Aí você vai andar sempre cansado, exausto, estagnado, com a cabeça cheia, depressivo, desanimado, querendo desistir e sem energia pra conseguir colocar o seu 100% nas tarefas. E ainda vai achar que isso está te fazendo bem. Então na vida como um todo, é equilíbrio. Tem que equilibrar a balança. A gente tem que saber a hora de parar, a hora de trabalhar, a hora de desacelerar, a hora de aproveitar. E isso não é preguiça, é maturidade. A preguiça é você negligenciar suas obrigações, negligenciar as coisas que você tem que fazer e sabe que tem que fazer, mas mesmo assim não faz, por causa de lazer e de conforto, ou simplesmente por não querer fazer e por não gostar de fazer. O preguiçoso só quer fazer o que ele quer e o que ele gosta, não o que ele deve fazer. Se ele não quer e se ele não gosta, ele não faz, o que é um problemão, porque na vida não é só fazer as coisas que queremos fazer ou que gostamos de fazer, nem mesmo com as crianças é assim, até porque se fosse assim, as crianças não iriam pra escola, não tomariam banho, não escovariam os dentes e passariam o dia inteiro brincando e assistindo e comendo biscoito recheado. Então se nenhuma criança faz apenas o que ela quer fazer, quanto mais um adulto que tem suas responsabilidades e as suas obrigações, mas o preguiçoso, ele simplesmente atropela e ignora tudo isso. O descanso é dar uma desacelerada, acalmar a mente, recuperar as forças, recuperar a energia para a próxima tarefa, dar um tempo, aproveitar com a família. A chave está no equilíbrio, e para equilibrar a balança temos que ter discernimento, que é um dos frutos do Espírito Santo de Deus. Deus te ajuda a equilibrar essa balança da sua vida. E o que você precisa fazer? Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E como eu faço para vencer a preguiça? Lembre-se sempre que o seu tempo nessa terra é pouco e limitado. Você não vive para sempre, e cada momento é único, cada momento é um presente de Deus, cada momento é uma oportunidade, seja uma oportunidade para nos santificarmos, para cumprir o nosso propósito, nos aproximarmos de Deus, ou simplesmente apreciar e aproveitar os presentes e as bênçãos que Deus já nos deu. Seu tempo é precioso, então você não pode desperdiçar ele com coisas vãs, coisas que não edificam na sua vida e na vida do próximo. A preguiça praticamente faz você desperdiçar a sua vida. Você vê a sua vida inteira passando diante dos seus olhos, sem fazer absolutamente nada, além de procrastinar e jogar o seu tempo fora. É só olhar pra trás, você consegue se lembrar de todos os shorts que você assistiu ontem, de todos os reels, TikToks, de que adiantou, todas as horas que você ficou assistindo série, jogando. Eu tenho certeza que você olhando para trás agora, você vai ter algum momento que você vai bater o olho e falar: eu poderia ter aproveitado mais, eu poderia ter feito diferente, mas agora já passou, já acabou, agora é tarde demais. Vê como que a preguiça mata a sua vida e depois só resta o remorso e o arrependimento. Viva um dia de cada vez, não queira viver um mês em um dia. Mateus capítulo 6, versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia seu próprio mal. Se você ficar pensando nos problemas, na dificuldade, no trabalho que você vai ter, nossa, amanhã eu tenho que fazer isso, isso e isso, vai ser muito cansativo, eu quero isso, mas pra eu ter isso, eu tenho que fazer aquilo e aquilo e aquilo, vai dar muito trabalho, vai ser muito difícil. Se você for olhar pro problema e pra dificuldade, você nunca vai fazer nada, você nunca vai sair do lugar, você vai ficar parado, você nunca vai reagir, você já vai acordar sem nem querer levantar da cama, sem querer fazer nada. Viva um passo de cada vez, um problema por vez, um desafio por vez. Caso contrário, você nunca vai fazer as coisas que você deve fazer. E por isso, Salomão fala em Provérbios capítulo 13, versículo 4: no preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Não se preocupe com o amanhã, até porque você nem mesmo sabe como vai ser o seu amanhã. Se você vai ter um dia bom, ou se você vai ter um dia ruim, ou sequer se você vai ter mais um dia. Provérbios capítulo 27, versículo 1: não cultive vantagem a respeito dos seus planos
planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. E como a preguiça é um pecado capital, ela leva a pessoa a cometer ainda mais outros pecados, como a inveja, a cobiça, porque o preguiçoso quer ter as coisas, mas não consegue ter, justamente por causa da preguiça. Ele quer ter o que o outro tem, mas sem ter o esforço e o sacrifício que o outro teve, levando a cair na inveja. E como eu mencionei, a inveja também leva à ira, ou seja, um pecado que leva a outro pecado, um trazendo o outro. Então nunca dê espaço para a preguiça entrar na sua vida, porque a preguiça é uma grande arma do diabo para te fazer cair em outros pecados ainda piores e atrapalhar sua santificação e a sua conversão. Você não pode tardar as coisas, principalmente as coisas de Deus. Você não pode negligenciar e adiar as coisas. Reveja as suas prioridades. Você não tem garantia do amanhã. A oportunidade que Deus nos dá é agora. A hora de realizar o nosso propósito, a nossa missão é agora. A hora de se converter, de se arrepender, de mudar é agora. Quando você toma consciência disso e passa a lembrar disso no decorrer dos seus dias, você vai começar a desperdiçar menos tempo e menos energia com coisas triviais, com celular, com moleza, com coisas que não vão agregar em nada para a sua vida, para a sua alma e para o céu. Quem se deixa dominar pela preguiça acaba não fazendo o que precisa. Equilibre a balança. Saiba a hora de trabalhar, saiba a hora de descansar, o quanto você deve descansar. Não exagere demais no descanso também. Saiba a hora de acelerar, a hora de desacelerar, a hora de aproveitar, e tudo isso com a ajuda de Deus e do Espírito Santo dele. Ele quem vai te guiar e te conduzir em cada passo dos seus dias. Entrega os seus dias a Deus e sempre peça a ajuda dele. Ele que vai te direcionar sempre para os melhores caminhos, como uma candeia em meio às trevas e como uma lamparina em meio a um dia sombrio. Amém. O pecado da gula, assim como a preguiça, é um pecado muito negligenciado. É o tipo de pecado que as pessoas ou fazem sem perceber, ou sabem que é errado e que estão cometendo a gula, mas não dão a mínima. Fazem mesmo assim, porque segundo elas, não é nada demais. É só comida, não tem nada de errado. A gula é um pecado que as pessoas não dão muita importância. E tem gente que mal sabe exatamente o que é o pecado da gula, o que é um baita problema, porque é um pecado capital, ou seja, a gula cria outros pecados. Pecados esses, como a luxúria, a ganância e a preguiça. Pois é, um simples, entre aspas, pecado, que a maioria nem dá muita importância, simplesmente leva a pessoa a cair em outros 3 pecados capitais. E esses pecados capitais ainda vão levar a pessoa a cair em outros demais pecados diferentes. Ou seja, um pecado trazendo outro pecado. Um pecado levando a pessoa a cometer o outro. E assim por diante. Percebe que a gula não é algo tão simples assim. Mas o que exatamente é o pecado da gula? O princípio da gula é o excesso, ter mais do que o necessário. É você ter, consumir e usufruir de mais do que o que você precisa e necessita. E isso não vale apenas para o excesso de comida e de bebida, igual a maioria já está acostumado, mas a gula vale também para o desperdício de alimentos e para o consumismo no geral, pela busca excessiva e desenfreada por bens materiais, despojos, e também pela busca excessiva por qualquer tipo de prazer, seja o prazer de gastar, de ter, seja o prazer da comida ou da bebida, ou seja o próprio prazer da carne, a luxúria. E por isso eu mencionei que a gula leva a pessoa a cair na luxúria, porque se a pessoa consegue regrar e controlar o desejo pela comida, pelo alimento, imagina controlar o desejo pelo prazer da carne, que é muito mais difícil. Ela simplesmente não consegue. Ver como que a gula enfraquece o espírito da pessoa e o corpo dela, e consequentemente enfraquece a alma. Uma pessoa gulosa é muito mais propícia a não resistir ao pecado e a cair em tentação. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, e como você anda cuidando do seu templo do Espírito Santo, como você cuida do seu corpo, você cuida da sua saúde, se alimenta bem, dorme bem, bebe água direitinho, cuida do seu físico, treina, faz atividade física, ou você é preguiçoso, se alimenta mal, não dorme direito, come mais do que deveria e do que o seu corpo precisa e acaba virando escrava da comida e do excesso. A gula adoece o seu corpo, o templo do Espírito Santo. Pessoas gulosas tendem a ter problemas de saúde por causa do excesso e da alimentação desregrada. Diabetes, hipertensão, problema no fígado por causa do álcool, veia entupida, colesterol alto, problema de respiração, problema no coração e por aí vai. Ou em outras ocasiões, a pessoa já é doente, mas por causa da gula, ela não cuida da saúde e não abre mão da comida e da bebida. Uma pessoa que é diabética e não deveria comer nada com açúcar, mas mesmo assim come. Come doce, come isso e aquilo, porque se amarra no açúcar e um docinho. A pessoa sabe que vai prejudicar a saúde dela, mas por causa da gula, ela ainda assim come ou bebe coisa com açúcar. Outro bom exemplo é o alcoólatra. A pessoa tem cirrose e sabe que se continuar bebendo álcool, não só vai fazer mal, mas vai o matar, já está matando. Mas devido ao vício e ao prazer pela gula, o prazer do álcool, ele continua bebendo. Mesmo com cirrose, mesmo com problema no fígado, mesmo prejudicando a família, ele
continua bebendo. Vê como que a gula não é só comer um tiquinho a mais, não. Isso literalmente pode acabar com sua vida. Você literalmente pode morrer mais cedo do que deveria, simplesmente por ser guloso. Imagina você morrer antes da hora, morrer sem cumprir o propósito de Deus pra você, por causa de comida e bebida, por causa de gula, porque não cuidou direito do seu corpo e da sua saúde, e não conseguiu controlar o próprio desejo pelas coisas. Como você vai chegar assim, diante do tribunal de Deus? Como você andou cuidando do seu templo do Espírito Santo, que Deus te confiou. Provérbios capítulo 23, versículo 20 ao 21. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se panturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Tudo que Deus fala é para o nosso bem. Tudo. Então se Deus não quer que sejamos gulosos, é porque a gula vai nos fazer mal. A gula adoece o nosso corpo, nos faz ficarmos doentes. Você provavelmente conhece uma pessoa doente, ou até você seja essa pessoa. Alguém que tem problema de saúde. É muito ruim. O que o doente mais deseja é ter saúde, ter cura, poder voltar a ficar 100% novamente e ter uma vida normal, livre de remédios, de médicos, consultas e hospitais. Mas no caso da pessoa gulosa, a própria pessoa escolhe ficar doente. Ela tem a escolha de cuidar da saúde e do corpo, ou de não cuidar, mas por causa do prazer e do desejo excessivo pela comida e pela bebida, ela prefere ficar doente. Ela escolhe a doença, escolhe o pecado. A pessoa gulosa é parecida com o fumante e com o alcoólatra. Ambos sabem que os seus vícios fazem mal para eles, para o corpo deles e para as pessoas ao seu redor, as pessoas que os amam e que se preocupam com eles. Mas por causa do vício, elas só ignoram tudo isso e continuam mesmo assim. Preferem ter um prazer momentâneo. Um é o prazer do tabaco, o outro o do álcool e o outro o prazer da gula. Mas no final, todos pagam o mesmo preço pelos seus vícios. O preço da saúde, seja a saúde física ou a saúde mental. E posteriormente, o preço da vida. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 ao 13. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. Beleza, mas eu mencionei que a gula não se limita apenas à comida e à bebida, mas também a todo excesso e desejo desenfreado por algo, como consumismo, compra excessiva, comprar um monte de coisas que você nem precisa e às vezes até já tem, só pelo prazer da compra e o sentimento de posse, a sensação de ter. Isso também é gula na esfera material, enquanto a gula do alimento é querer comer e beber mais do que o que você pode e precisa. A gula material, o consumismo, é você buscar desenfreadamente e excessivamente coisas das quais você nem sequer precisa, ou acumular mais coisas das quais você já tem, querer ter mais do que o que você já tem, seja por status, validação, sentimento de posse, prazer da compra e por aí vai. E tem 2 conselhos de ouro de Santo Antônio Maria Claret que são simplesmente perfeitos para combater a gula. Não compre coisa alguma, por mais barata que seja, se não a necessitar, e nunca se arrependa de ter comido pouco. A gula faz o seu corpo mandar em você, e não você mandar em seu próprio corpo. O seu corpo passa a virar a sua prisão, ou seja, você fica refém das necessidades e das vontades do seu próprio corpo. Então a melhor forma de combater e vencer o pecado da gula é mostrando que é você quem manda no seu corpo, e que não é ele quem manda em você. Mostrar que o seu espírito é mais forte do que a sua carne, e que não é a sua carne que é mais forte do que o seu espírito. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Mas esmurro meu corpo e faço dele o meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e os seus desejos. E a melhor forma de conseguir isso é realizando jejum e fazendo dieta. De preferência, jejuns constantes e com frequência. Jejuns de coisas que realmente vão te fazer falta. Porque se você quer controlar e dominar o desejo pelas coisas grandes, como o prazer da luxúria ou o prazer da avareza, da riqueza, primeiro você deve começar vencendo e dominando seu desejo pelas coisas pequenas, como a comida e a bebida. E eventualmente, você já vai conseguir dominar o seu desejo pelas outras coisas naturalmente. Eu não vou falar pra você comer apenas quando você estiver com fome, como costumam pregar, até porque tem vezes que o nosso corpo precisa de comida, mesmo quando não sentimos fome. Ou se você deixar pra comer apenas quando sentir fome, vai ter ocasiões em que você vai sentir fome, mas não vai poder comer, ou talvez não vá ter o que comer, como no trabalho, por exemplo, no transporte e por aí vai. Aí o seu corpo vai ficar fraco, você vai ficar cansado, estressado, sem paciência, e o diabo vai lá se aproveitar da situação pra poder te atacar. Então a chave é o equilíbrio. Você não precisa necessariamente passar fome ou parar de comer, não, mas tudo é equilíbrio. Igual eu mencionei no capítulo da preguiça, você precisa ter equilíbrio na sua vida. Tenha uma vida de alimentação moderada, vigie como você se comporta diante dos alimentos e reflita sobre como é a sua relação com o seu próprio corpo, como você trata o seu corpo.
como apenas o que você realmente sabe que vai precisar e que não vai te fazer falta, mas que também não vai afetar na sua saúde, no seu dia, na sua santificação, no seu espírito, como necessário para ficar satisfeito e não passar fome. Não se enche demais e nem se deixe levar apenas pela comida ser muito gostosa. Provérbios capítulo 23, versículo 2, mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Daniel é um dos melhores exemplos de não se deixar levar pela fome e pela comida. Mesmo sendo estrangeiro na Babilônia, uma terra distante, recusou todas as iguarias oferecidas pelo rei, todos os banquetes, todas as carnes e vinho. Daniel recusou tudo e preferiu ficar à base de vegetal, legumes e água na prisão, e tudo isso para não cair em pecado, para não comer alimentos dedicados a ídolos. E no final, Daniel e seus amigos estavam mais fortes e mais saudáveis do que o rei e o pessoal do palácio, que tinham tudo: carne, iguarias, bebidas. O jejum faz isso. Ele pode enfraquecer o nosso corpo, mas ele fortalece a nossa alma, nos faz termos um espírito mais forte. O jejum agrada a Deus. Pode parecer até loucura, né? Como que eu vou ficar sem comer e ainda vou conseguir estar mais forte do que se eu estivesse comendo? É contraditório, mas é Deus quem te sustenta, é Deus quem te fortalece, não é pela sua própria força. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. O jejum te faz fraco, o jejum te enfraquece, mas a partir do momento em que você se faz fraco, você dá espaço para Deus se fazer forte em você. Você não está fraco porque a vida te impôs ser fraco, não, mas porque por amor a Deus e por querer se aproximar dele e se fortalecer nele, você se faz fraco, você se faz pequeno, você escolhe ser fraco. João capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E se você consegue ser forte, até mesmo durante as suas fraquezas, quanto mais na força, se até durante a fraqueza você continua de pé, dificilmente algo vai te derrubar ou te parar. Tudo isso com a ajuda de Deus, é pela força dele e não pela nossa. E como eu mencionei, o desperdício de comida também é gula. Então quando for comer, coma apenas o que você realmente sabe que vai comer e o quanto vai conseguir comer, para não acabar desperdiçando comida. Você gosta de chocolate? Coma apenas um. Pense, pô, chocolate é muito bom e eu gosto muito, mas se eu comer demais, eu posso acabar tendo diabetes. Então vou comer só um. Sempre que for comer e beber, pense na sua saúde e priorize-a. Isso é moderação. Treinar e fazer dieta ajudam bastante a ter disciplina, ter moderação para vencer a gula e a conseguir cuidar da sua saúde. Treino e dieta, ainda mais juntar o jejum, é a melhor forma de longe para vencer a gula. E quando eu falo dieta, eu não falo aquela dieta mega restrita, não, mas eu falo de uma forma moderada, que não prioriza a estética do corpo, mas sim a sua saúde. Você não precisa largar a comida. Você pode sim comer as coisas que você gosta, um sorvete, uma pizza, mas não se deixe levar por isso, para não acabar se tornando uma pessoa gulosa. E juntando o jejum com a oração, você ainda vai fortalecer o seu espírito e se aproximar mais de Deus. Mas beleza, eu falei que tem a gula na esfera material também, então como vencê-la? Bom, é simples. Lembra do conselho de Santo Antônio Maria Claret, que eu havia mencionado? Não compre coisa alguma, por mais barata que seja, se não a necessitar. Essa vai ser a nossa base para vencer a gula material. Se não me faz falta, eu não preciso. E se eu não preciso, por que eu vou ficar correndo atrás disso? Por que eu vou ficar buscando tal coisa? Seria correr atrás do vento, igual Salomão ensina em Eclesiastes. Ao invés disso, tenha o necessário, o que realmente você precise e que seja suficiente para você. Não compre coisas vãs, das quais você não precise. Ah, eu comprei um cortador de batata na Shopee e eu não sei o que. Aí chega lá o produto e você usa uma única vez na vida, para testar ainda, e depois nunca mais usa de novo. E ele fica lá, parado, só ocupando espaço. E você acumulando cada vez mais e mais coisas, comprando cada vez mais e mais. Percebe que isso nem faz sentido. É um dinheiro morto praticamente. Que você poderia ter feito uma caridade, ter ajudado alguém, ter presenteado alguém que você ama. Sua mãe, seu pai, seu cônjuge, seus filhos. Mas você preferiu comprar uma coisa desnecessária, só por comprar, só pra ter, só pelo sentimento da compra. Isso tira o seu foco das coisas celestes, te distrai e tira a sua atenção do que realmente importa. Te faz viver apegado nas coisas materiais, faz você se prender a esse mundo. E nesse mundo, tudo passa. É correr atrás do vento e não do que o que realmente importa. Quer vencer a gula material? Pegue tudo que você tenha, que você não use mais ou nunca usou, e dê a alguém que realmente vá precisar. Pode ser roupa, um brinquedo, enfim, você sabe que não te faz falta e pode servir como caridade. E use isso para fazer um gesto de amor. Eu sei que talvez isso possa doer, porque às vezes a gente tem apego, não ao objeto em si, mas no que ele representa para nós, do que a gente viveu com ele, da pessoa que ele nos lembra, da lembrança, da época da nossa vida em que ganhamos ele, e isso dói. Desapegar no geral, dói. Não é fácil desapegar ou ser desapegado de algo, quando a gente ama esse algo, ou o que ele representa para nós, mas não pense na tristeza em que abrir mão dele vai te deixar, mas na alegria que ele vai proporcionar para alguém. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. O homem sai nu do ventre da sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar.
Bom, obrigado por assistir até aqui. Esse vídeo provavelmente já deve ter dado 1 hora de duração, então obrigado por estar aqui ainda. Obrigado pela paciência e por ter chegado até aqui. Que Deus te abençoe grandemente. Se você assistiu até aqui, creio eu que você deve ter gostado do vídeo. Então sério mesmo, eu quero que você realmente leve para a sua vida tudo que eu te ensinei nesse vídeo, tudo mesmo, e que você realmente aplique e pratique tudo isso na sua vida. E eu te garanto, isso vai te ajudar muito na sua santificação, na sua intimidade com Deus e na sua caminhada rumo ao céu. Mas é isso, de qualquer forma, fiquem com Deus, um abraço e eu espero ver vocês no céu. Falou!